O Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão plenária de hoje por causa do luto oficial pela morte do ex-vice-presidente da República. Ministros da Corte lamentaram a perda. Estamos lamentando profundamente um homem extraordinário e que teve aí uma força, né? Uma força singular de amor à vida que prolongou diante de um quadro inexorável e terrível. E deixou aí um vazio aí na política brasileira. O que nos resta é homenagear a trajetória de vida do presidente, marcada, não é, por um amor à causa pública, um patriotismo a toda prova, seriedade no trato da coisa pública e essa alegria de viver que contagiava todo mundo. Caprichou na alegria de viver, mesmo debaixo de uma grande adversidade. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe o cientista político Davi Fleischer, que vai comentar a trajetória política do ex-presidente da República, José Alencar. Boa tarde. Boa tarde. Bom, hoje também pela manhã, o ministro Aires Brito, ele afirmou que uma das formas de homenagear José Alencar seria combater essas altas taxas de juros que hoje existem no país. O senhor acredita que essa luta de José Alencar deu algum resultado? Já podemos dizer que hoje o país, que o governo se preocupa com essa questão das taxas de juros? Bom, ele reclamou de que apenas aumentar o Selic não era a melhor maneira de combater a inflação. E agora nós estamos vendo que o Banco Central está usando medidas macroprudenciais, além de aumentar o Selic, para tentar combater a inflação. Então, nós estamos vendo que as ideias do José Alencar, já agora, este ano, têm respaldo no Banco Central. Mas como é que fica agora com a morte dele? Vamos precisar de um novo defensor dessa questão? Sim, vamos precisar sim. Eu não sei se esse novo defensor vai ser o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que também sempre reclamou muito do taxa Selic, ou se vai ser o Alexandre Tobini, o novo presidente do Banco Central, ele mesmo combatendo a inflação. Agora, essa posição firme do ex-vice-presidente, ela chegou a ser interpretada como uma falta de sintonia, já que ele fazia críticas ao próprio governo, que ele fazia parte. Como é que é essa postura dele? Ele inovou nesse sentido? Sim, de uma certa maneira. O vice-presidente Itamar Franco também fazia um pouco de dissonância, vamos supor, com algumas medidas do governo Collor, né? Mas o Alencar criticava principalmente o Banco Central, que não é bem o poder executivo, né? O Banco Central é um órgão ligado ao sistema financeiro, e o presidente Lula nunca criticou ou repreendeu essas manifestações do vice-presidente. Agora, o curioso é que ainda assim ele conseguiu manter um bom relacionamento, né, com o governo. Sim, como o Lula explicou chorando ontem, ele não foi meu colega, ele foi meu irmão, exatamente. E voltamos a falar agora com a repórter Letícia Justus, que tem outras informações sobre o velório no Palácio do Planalto. Letícia? O caixão de José Alencar chegou ao Palácio do Planalto por volta das 11 da manhã. A primeira parte do velório foi reservada para a família. Foi celebrada uma missa e logo depois a entrada foi liberada ao público. Do lado de fora do palácio foi formada uma fila para entrar no velório. Além do presidente em exercício, Michel Temer, dos presidentes da Câmara e do Senado e do vice-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e os ministros do Supremo, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, já foram ao Palácio do Planalto homenagear o ex-vice-presidente. Ana Amélia. Ok, Letícia. Bom, qual que é o legado que José Alencar deixa para a política brasileira? Bom, ele deixa um legado que mostra que uma pessoa pode sair ou subir de origens muito humildes, quase tão humildes como Lula saiu lá de Pernambuco, e subir na vida por seus próprios esforços. E ele se tornou um grande empresário nesse país, porém um empresário com consciência social e preocupado com o bem-estar do brasileiro em geral e, principalmente, como nós falamos, as altas taxas de juros. O senhor acha que José Alencar foi uma espécie de avalista de Lula no empresariado brasileiro? Sem dúvida. A escolha do José Alencar como vice de Lula em 2002 abriu canais de comunicação e diálogo com o setor privado, em que esse setor privado, os empresários aqui no Brasil, era muito desconfiado
de qualquer candidato do PT. Então, José Alencar, como um empresário bem-sucedido e também conservador, deu um grande aval e apoio para o governo, o candidato Lula, junto a esse setor. E nós podemos dizer assim que foi mais um simbolismo do governo Lula ter um líder patronal junto a um líder sindicalista? Sim, foi um contraponto, né? De um partido como o PT, que sempre vinha com a ideia de ser um partido bem radical, mudar tudo, jogar tudo de pernas para o ar, encaixou muito bem no novo slogan de Lulinha, Paz e Amor, e ajudou o Lula a mover da esquerda para o centro. Então, a participação do José Alencar na campanha e o partido dele, o PL, foi muito importante. Agora, no primeiro mandato, José Alencar ele chegou a assumir, acumular a função, né, de ministro da Defesa. O senhor acredita que o fato dele no passado, ele ter apoiado o regime militar, fortalece essa imagem de um vice que ajudou a acalmar os setores mais resistentes à figura do ex-presidente Lula? Sim, ele apoiou a Revolução de 31 de março, o golpe militar, e durante uma boa parte do regime militar apoiou os governos militares. No final, como muitos empresários, no final do governo militar ficou um pouco, vamos supor, ressentido, e em 84 José Alencar deu apoio aberto e total à campanha das diretas já. Mineiro de Muriaé, José Alencar conviveu 13 anos com câncer na região abdominal. Ele enfrentou a doença com muita garra e bom humor. José Alencar Gomes da Silva tinha 79 anos. Nasceu em Muriaé, na zona da Mata Mineira, em 17 de outubro de 1931. Se orgulhava de dizer que começou a trabalhar cedo e batalhou muito até se tornar um dos mais importantes empresários de Minas Gerais e do Brasil. Construiu um império no ramo têxtil, sendo a Cotiminas, a Companhia de Tecidos do Norte de Minas, a principal de suas 11 empresas, pioneira em território brasileiro na tecnologia de fiação e tecidos. Começou na vida pública nos anos 90 e o primeiro cargo político foi como senador por Minas Gerais, de 98 a 2002, com quase 3 milhões de votos. Foi eleito vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, em 2003. Permaneceu no cargo até 2010, com a reeleição do presidente Lula. No final do mandato de vice-presidente, começou a apresentar sérios problemas de saúde, em consequência do câncer no intestino. Passou por 15 cirurgias, acompanhado por uma equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Chegou a fazer um tratamento experimental nos Estados Unidos, sem resultados conclusivos. O senhor acredita que essa luta do ex-vice-presidente contra a doença acabou superando a imagem do político José Alencar? Sim, porque ele nos mostrou como um ser humano, um cidadão extremamente tranquilo em relação à sua doença. Ele até citou uma frase de Sócrates que ele não temia a morte, ele temia a desmoralização. Então, ele nos mostrou como, com muita tranquilidade e fé em Deus, que ele enfrentou essa doença. Exatamente, a questão da religiosidade mesmo. Você acredita que isso também pode ter ajudado a ficar mais próximo da população? Sim, porque ele era um católico praticante, fervoroso, e eu acho que isso também deixou a população sentir uma ligação com a figura do ser humano José Alencar. Já é possível dizer como é que o ex-vice-presidente vai fazer parte da história? Eu acho que a história brasileira vai tratar ele muito positivamente, porque ele desempenhou um papel muito importante em 2002, com apoio que ele deu à candidatura de Lula e foi um fiador de ajudar na eleição do Lula. Também sua batalha contra o alto dos juros, batalha que ele compartilhou com o Fiesp em São Paulo, que é outra instituição que combate ferozmente o aumento dos juros. Bom, nós agradecemos muito a participação do senhor nesta manhã, nesta tarde, e desejo uma boa tarde para o senhor. Igualmente para você.